E olha, gente, foi divulgado mais cedo um vídeo onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede um cessar-fogo para poder avançar com as negociações de paz. Ele afirmou que a vida vencerá a morte. Zelensky também disse que não se pode sentar quando os aviões estão a sobrevoar e o bombardeamento continua. Abre aspas. Somos a favor do diálogo, sim, mas no mínimo os bombardeamentos têm de parar. Fecha aspas. Paulinha, o Zelensky tem se tornado um símbolo de bastante resistência lá na Ucrânia, né? Pois é, o que é bastante curioso. A gente vai contar um pouquinho do histórico do Zelensky, mas primeiro nessa atitude dele não deixar o país e de, desde o início, postar vídeos que inclusive viralizaram, incentivando a resistência do povo ucraniano. Então isso o colocou ali como uma liderança mesmo, inclusive validada por quem se opunha a ele, né? Opositores políticos que hoje entendem que ele está performando um bom papel ali em relação à Ucrânia e também em relação ao que ele tem feito para tentar, de uma forma diplomática ali, conciliar aí com outros países, esses diálogos, inclusive esse discurso que ele fez, ele acabou sendo aplaudido de pé. Então, assim, ele tem conseguido performar um bom papel. Ele que, de fato, era um ator, e aí muito se fala disso, né, desse passado do Zelensky, porque ele foi eleito aos 41 anos, tornou-se o mais jovem líder do país, teve 70% dos votos em 2019, não tinha nenhuma experiência militar ou política, ficou conhecido, na verdade, em 2018 por interpretar um professor de história honesto e ingênuo que chega ao mais alto posto da República, por acaso, nessa série aí, O Servidor do Povo. Para vocês terem uma ideia, ele iniciou a carreira dele na TV em 1990, então participou de jogo de pergunta e resposta, participou de programa de humor, participou da Dança dos Famosos da versão ucraniana, gente, em 2006. Vários programas humorísticos. Então, assim, tem inúmeras imagens, inclusive, aí na internet. Olha ele aí, ó. Olha aí. Olha ele aí dançando, mostrando os movimentos. O homem que está negociando. Pois então fez o povo rir tudo. E agora ele está nessa outra posição, mas ele conquistou o respeito das pessoas mesmo. E ele tem conseguido motivar essa população a resistir. Ele não saiu de Kiev. Tem até um tweet que acabou viralizando ali da Embaixada da Ucrânia em Londres, que trazia ali, né, escrito: a luta está aqui, preciso de munição, não de uma carona. Aí seria uma resposta a uma oferta de evacuação dos Estados Unidos, né, de tirar ele ali da Ucrânia e tal. Não foi confirmada pelos americanos, mas ele dizendo: eu vou continuar aqui. E o que se sabe da inteligência é que ali os russos teriam ele como alvo, inclusive com a intenção de assassinar essa liderança. Essa então, assim, frase é um divisor de águas muito forte para ele, né, Paulinho? O fato porque do cara ele mostra estar pro ali mundo que, e não você pode falar o que quiser do cara. Não arredar o pé e estar ali em Kiev, é o que parece, né? Claro que a gente não sabe exatamente a localização, se ele está lá, se ele não está, se ele saiu. Mas esses vídeos, essas falas, essa colocação dele, ele faz uma comunicação bem feita. Fez ele ser bastante valorizado, não só pelas lideranças locais, como também por lideranças mundiais. O que você acha, Vini? Eu vi muitos especialistas comentando que, ao mesmo tempo, essas falas dele, essa coisa meio midiática, pode até soar um pouco irresponsável, porque convoca a população ali para essa guerra, estaria colocando parte da população ucraniana em risco, né? Mas o que você falou do ponto de vista do marketing político para ele, né, Paulo? Ele ganha muitos pontos aí, com certeza. Esses caras todos estão fazendo marketing político. Claro, o Putin está fazendo, ele está fazendo o Biden quando vai lá e faz. Eu acho que ele usa um pouco justamente desse passado dele, né? Porque, obviamente, ele imagino eu, que ele deve ter conseguido se tornar presidente da Ucrânia justamente por isso, né? Porque um cara que era ator e comediante, ele deve ter tido ali uma oratória muito grande. E ele também teve um apoio financeiro muito grande, Vini, um apoio muito grande financeiro de um oligarca. Inclusive, tinha assim, uma impressão de que ele talvez fosse até manipulado por esse cara super rico que acabou financiando a campanha dele, o que parece que depois também não se concretizou. Paulinha, dá para falar o que quiser desse presidente ucraniano, menos que ele não é corajoso, né?
coragem esse cara está demonstrando claramente que tem, porque não deve ser fácil você dar uma declaração dessa dizendo, amigo, eu não quero sair daqui, não preciso de carona, eu preciso de munição. Acho que o Pena trouxe uma visão bem interessante, forte, né? De que quando mostra ali uma resistência e tá ali, então cria essa mítica, né? É bem interessante que o Pena trouxe. A gente conversando um pouquinho sobre essa figura mundial aí que tem chamado a atenção, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zoe Martinez, a gente sai de russo-ucraniano e vai para Cuba, para Espanha, ou para Argentina, para qualquer outro país, enfim. Quero um pouco da sua opinião, Zoe, justamente sobre essa figura. Você acha que é uma figura positiva, negativa? Como é que você vê o desempenho dele? Surpreendeu muito, né? Um ator que ninguém dava muito por ele, um comediante, se mostrou realmente um herói, né? É capaz de tudo para defender o seu país, né? Ou as pessoas do seu país. Ele poderia muito bem ter fugido e, ao contrário disso, bateu de frente e falou, não, vou ficar aqui, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Agora, eu estava lendo um tweet aqui do Dmitry Alperovitch. Desculpem se pronunciei errado. Quem que é esse? Ele é um empresário executivo da indústria de segurança. E ele fez uma linha aqui de raciocínio muito boa. Vou ler só o primeiro tweet, que ele falou assim, e dá até para discutir aqui, traz uma coisa nova para a gente debater. Agora que os russos mudaram de tática, de buscar uma vitória rápida e barata, e entre parênteses, fracassaram miseravelmente, e reverteram para o meio de nivelar as cidades ucranianas ao chão, como fizeram com Grozny e Alepo, os objetivos da operação provavelmente também estão mudando. E aí, nessa sequência aí de tweets, ele fala que o Putin está sofrendo uma pressão interna, né, para concretizar logo o que vai acontecer, se vai ou não. E ele perdeu um grande apoio aí de alguns ucranianos que apoiaram o Putin no começo. Então, os ucranianos estão contra ele, o mundo está contra ele, está colocando ele contra a parede, e os próprios russos, né, pessoas que da alta chefia lá estão colocando Putin contra a parede, falando, tem que acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Só que o Putin não pode recuar de uma vez, né? Porque vai ficar muito feio para ele, vai perder muito poder. E aí, Pena? A gente tem experiências prévias de atores que foram chefes de Estado com alguma eficiência, e parte dessa eficiência vinculada à capacidade que eles têm de falar publicamente. O que você chama de marketing político, eu chamo de comunicação política mesmo, viu? E a comunicação política é fundamental na arte de ser chefe de Estado. Vamos lembrar do Ronald Reagan, que era um grande ator de Hollywood e acabou com a Guerra Fria, né? Ou foi o principal artífice da queda do Muro de Berlim, da Cortina de Ferro. Com relação ao Zelensky, eu, às vezes, Paulo, confesso que fico pesquisando sobre ele na internet, e como ele fez um programa de TV, como a reportagem mencionou, e nesse programa de TV ele fazia o personagem que era o presidente da República, às vezes eu não sei se eu estou vendo o Zelensky falando ou se eu estou vendo o personagem. Tem um vídeo que viralizou e várias pessoas que eu conheço publicaram no Twitter, em que ele está discutindo com um cara homofóbico no que parece ser uma estação de metrô, e ele dá uma lacrada, dá uma lição num homofóbico criticando homossexuais na Ucrânia, e ele defende o direito de cada um ser o que quiser, ele, Zelensky. Mas eu não sei se aquilo é ele mesmo ou se é o programa de TV, às vezes eu me confundo. Agora, eu concordo contigo, realmente ele cresceu muito, para quem não dava nada por ele. Acho que a assessoria dele, como mencionei no começo do programa, é muito bem instruída. Leu Clausewitz, sabendo que a melhor defesa é o ataque, leu sobre a mitologia. Se a gente pegar os 300, todos os pequenos que acabam resistindo contra grandes, criam em torno de si uma mitologia de guerreiros, e essa mitologia acaba unindo o povo. No caso da Ucrânia, uniu em torno do nacionalismo. Pode-se falar o que for desse presidente Zelensky, pode-se falar o que for do seu passado, mas ele conseguiu ressuscitar essa mitologia em torno do povo ucraniano. E só para fechar, só respondendo o que eu acabei não respondendo a Zoe, os Estados Unidos não poderiam jamais invadir a Ucrânia, porque isso criaria, sim, uma terceira guerra mundial, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, ela não é um dos países da OTAN. Então jamais isso poderia acontecer. Ainda bem, né? A Rússia também não poderia invadir a Ucrânia e invadiu.